Eu poderia até aqui dizer para vocês que, calma, gente, é um discurso do presidente que é para passar pano para o treinador. O treinador chegou agora, começou o trabalho tem 2, 3 semanas ali aproximadamente. O esporte está melhorando ali aos poucos, meio que para passar pano para o treinador mesmo, para trazer lastro para ele, trazer confiança para o trabalho dele, tranquilidade. Ele não chegaria numa coletiva, numa entrevista e iria descer a lenha no trabalho de Tino Oliveira até o momento. Ele não iria fazer isso, até mesmo pelo papel de presidente dele. Mas, cara, a partir do momento que ele está desconectado com a realidade, e a gente percebe várias ações do esporte na maior parte da temporada, contratações, demissão, time de demitir, time de contratar, são tão equivocadas. Aí, o time do esporte nos últimos 3, 4 anos, na gestão de Yuri Romão, que de fato eu acho que ele acredita nisso mesmo, que o time está evoluindo com o Antônio Oliveira. É inacreditável. Vamos aqui trazer um trechinho da entrevista dele lá na Rádio Jornal. Algumas peças pontuais para que a gente possa, de fato, dar essa guinada e dar a liga que é necessária para que o time desempenhe um bom futebol. Parênteses, sobre questão de trazer peças pontuais. A gente já falou aqui várias e várias vezes no canal. Não são peças pontuais que o esporte precisa trazer, não. É um zagueiro de qualidade titular absoluto, é um goleiro de qualidade titular absoluto, é um lateral direito para ser reserva imediata de Hereda para disputar a posição com Hereda, não é para trazer um lateral da Tombense, do Aparecidense, a aposta da Série D. Não, porra. É um lateral para disputar a posição com Hereda, não tem muito mistério. Mínimo, tá? Na volância, temos que trazer um segundo volante de muita qualidade para chegar e ser titular. Não é para trazer o segundo volante vindo do Ibrachina, vindo do Náutico, vindo do Santa Cruz. Não. É para trazer um segundo volante de qualidade. Aquele famoso box to box, que marca, mas que também chega forte no tempo desse campo. Tipo o Jair da vida. Tipo o Anselmo, como já fez essa função aqui em outrora. Estou citando aqui exemplos aleatórios, tá, gente? Só para deixar claro. Beleza. Já que são 4 peças. Vamos lá. Não, assim, mas vai, pelo menos um ponta de muita qualidade, e não é pouca não, tá? Um ponta para chegar a esse titular absoluto, e um centroavante para chegar a esse titular absoluto. Só aqui eu citei mais de meio time. Fora a grande reformulação que tem que ter. Algumas reservas têm que sair do esporte, tipo o Carlos Alberto. Dalberto não deveria nem ter renovado o contrato, mas já tá aqui, infelizmente, é o que tem para hoje. Você pode citar Arthur Souza, que é uma piada de mau gosto. Romarinho, por mim, rua também. Não vai agregar em quase que nada. Kaique França ou Thiago Couto empresta. Os caras não têm nem minutagem. Thiago Couto, no caso. Kaique França tem até minutagem, mas tá mal na temporada. Mas coloca ele no banco, contrata um goleiro titular. E empresta Thiago Couto. Eu falo isso desde o ano passado. Desde dezembro. Então, não precisa de peças pontuais, não. Mas ok, esse é o discurso para blindar o grupo, para passar uma imagem que, pô, eu confio muito nesse grupo, só precisa ali de algumas peças pontuais. Então, eu entendo o discurso dele de presidente para blindar o grupo. Ao mesmo tempo, eu fico desesperado, porque a gente sabe que Yuri Romão não sabe nada de futebol. Isso é o que é o mais desesperador. Então, assim, não achem que é só um discurso para blindar grupo, não. Mas o pior vem agora. O pior vem agora. Eu acho que já há uma crescente, né, no desempenho. Há, de fato, e aí eu posso atestar isso de forma muito transparente, muito clara, um compromisso dos atletas em buscar essa melhora. Gente, melhoria no futebol apresentado. Gente, isso aí não é discurso só para blindar o treinador, não é porque ele não sabe nada de futebol, infelizmente. Ele já admitiu isso várias e várias oportunidades. Se eu sou presidente do clube, eu falo, para tentar blindar um treinador, blindar entre aspas, a gente tem uma identidade de jogo. E de fato, o esporte passou a ter uma identidade de jogo. Um futebol retranqueiro que tomou 7 gols em 3 jogos. E só fez um. Foi 7-1 que a gente acabou de tomar, gente. 4-0 do Cruzeiro, 2-0 do Ceará e empatou contra os reservas do Internacional e entrando alguns garotos do Sub-20. O Sport tem uma identidade de jogo que não condiz nem um pingo com a história do clube. E eu não vou aqui na paranoia de o Sport tinha que ser super positivo em todos os jogos. Não. Você consegue ser reativo, mas bolar uma estratégia de jogo para vencer a partida. Beleza, quer jogar de forma reativa, Antônio Oliveira, na ilha contra os reservas do Inter?
Ok, discordo frontalmente, mas ok. Mas coloque um ponta na ponta, um meia na meia, ok. Ele não faz nem isso, gente. Aí o Sport toma o gol de empate, ele não mexe em nada, só vem mexer taticamente na equipe aos 37 do segundo tempo. Quando entra Romarinho, ele tira um zagueiro. Era para ele ter feito essa alteração no intervalo. Mas beleza, tomou o gol, era para ter feito a alteração com 5 minutos de jogo. E o Sport recua depois que ele mexe e tira Barleta e tira Sérgio Oliveira. Um segundo volante mais avançado e um ponta. E ele coloca Tite Ortiz, que é lento, meio atacante, que já jogou de segundo volante, e coloca Duqueiroz, que é um segundo volante com mais características de primeiro volante do que de segundo volante. Ou seja, ele conceitualmente recuou a equipe e tirou a única válvula de escape que o Sport tinha na partida, que era com Barleta. Eu vou usar um termo pesado aqui, tá? Mas o que o Antônio Oliveira fez durante toda a partida, desde a escalação, foram crimes táticos. Ele simplesmente acabou com o Sport desde o primeiro minuto de jogo, quando ele bota aquela escalação bizonha dele, com 3 zagueiros mais uma vez. Colocando os piores zagueiros para se titular, mais uma vez, Lucas Lima de ponta sacrificado. Cara, meu irmão, o que é que tem de bom nesse trabalho de Antônio Oliveira, gente? O Sport tem a identidade de um futebol muito ruim, muito retranqueiro, que ofende muito pouco e que toma muito lá atrás, toma muita pressão. E a gente só não perdeu por querer salvar uma bola em cima da linha. A gente só não perdeu porque o atacante do Inter perdeu um gol de letra na pequena área. Não tem evolução de nada o Sport. O Sport de Antônio Oliveira, ele tá um pouco menos desorganizado do que ele foi contra o Ceará e do que ele foi contra o Cruzeiro. Mas isso aí também é uma obrigação, né, porra? Até se eu fosse treinador, eu faria algo melhor. Então, pelo amor de Deus, isso não é mais do que a obrigação dele, deixar o time um pouco menos bagunçado do que já esteve aí nos últimos 2 jogos. E é isso. Não tem evolução de nada, nada. Então o Sport evoluiu em quê? Nada. Rigorosamente nada. Foi isso que o Sport evoluiu, em nada. Tem uma evolução no futebol. Tá de brincadeira mesmo. Já deveria ser demitido, tá? Já tô dando um recado. Já cansei de falar. Ele vai afundar a gente pra Série B. E já está afundando. Sosso faria 5-0 nesse Internacional. Podem me chamar de louco. Sosso faria 5-0 nesse Internacional. E Pepa, se brincar, ganharia esse jogo. Talvez a melhor medida não era nem só a demissão de Pepa, mas afastar alguns jogadores do grupo. Não sei exatamente, irmão. Te vira, irmão. Você tá lá internamente, você sabe que precisa ser mexido ou não. Mas achar que teve evolução da equipe, meu Deus do céu. É isso aí, cara. Nessas mãos que o Sport tá, infelizmente. Nas mãos de um presidente que não sabe nada de futebol. E não me venham aqui falar que não. Ele é presidente, ele não tem que saber de futebol, não. Tem que saber sim. É por isso que a gente tá afundado na lama com 3 pontos na Série A. É por isso que a gente passou 3 anos para subir para a Série A. A gente passou 3 anos na Série B. Uma das séries B mais fáceis da história. O presidente tem que saber sim de futebol. É óbvio, pô. O Sport Clube do Recife. 99,99999% do que acontece no clube, dentro de campo, reflete nas demais coisas. Se o campo tá bom, o resto tá bom, entre aspas. Se o campo tá uma porcaria, tá uma desgraça, todo o resto tá uma merda. Tudo. E lógico, financeiramente também. Se financeiramente tá uma porcaria, uma hora vai declinar, óbvio isso. Vai afundar, vai definhar, é óbvio isso. Ao mesmo tempo, as finanças estão boas, o futebol tá ruim, daqui a pouco, quando o futebol tiver horroroso, tá despencando, as finanças também não vai se equilibrar muito não. Também vai afundando naturalmente. Que o Sport deveria ter muito mais dinheiro. Mas eu nem vou alongar muito esse debate, que a gente já falou muito sobre isso aqui. Mas vamos trazer a parte 2 das declarações de Yuri Romão, tá, gente? Antes disso, recado da Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Parte 2. Feita. Se você acredita que, de fato, a aposta de vocês, é porque falar agora pode parecer um engenheiro de obra pronta, mas a aposta de vocês para um elenco mais técnico, mais que goste mais de bola no pé, tenha sido talvez uma estratégia equivocada, ou você realmente acredita que esse elenco foi feito para que o Sport jogue um futebol diferente nessa Série A?
Com todo respeito ao Yuri Romo mais uma vez, tá? Eu não tô atacando nenhuma vez o lado pessoal dele, eu tô criticando as falas dele, né? Assim, no que ele vê dentro de campo. Eu posso ter o meu direito aqui de discordar. Mas, assim, essa pergunta para Yuri Romão, ele, não, com todo respeito, ele não vai saber responder bem, não, gente. Ele não entende nada de futebol. E é mais uma vez, se ele achou que formou um elenco técnico para ter posse de bola, ele contratou um técnico, o mais recente agora, Antônio Oliveira, com as características diametralmente opostas. Vai dar certo, vocês acham? Vamos lá. Antônio, eu diria que, primeiro, assim, eu não vejo como aposta. Né? Comparar com o Ceará, com Mirassol, né? Juventude, que são clubes que possuem, né, o mesmo orçamento, acho que é interessante fazer os orçamentos semelhantes. O que de fato, na minha concepção, o que está acontecendo alguns atletas, né, algumas contratações que foram feitas que ainda não puderam render aquilo que poderiam render, né, que os números, né, os scouts deles traziam, né, na sua base, que pode ser que, sei lá, mais algum tempo eles possam render. Então, eu não. Por isso que eu digo assim, eu não apostaria, não diria que é aposta, né? Não foi uma questão de aposta, foi um direcionamento que foi dado, né, à época pelo treinador, que participou diretamente da montagem do elenco. Eu digo isso porque eu via isso, né, mesmo ele fora do país. Do próprio executivo, né, da nossa área de mercado. Então, assim, todas essas pessoas citadas, elas têm suas responsabilidades na montagem do elenco. E, enfim, o que a gente entende alguns renderam, outros não tanto. Essa é a grande verdade. Mas vamos apostar agora nessa segunda fase aí do campeonato, apostar num novo momento, né, enfatizar, trazer, se for o caso, né, dependendo do que o atual treinador queira, algumas peças pontuais para que a gente possa, de fato, dar essa guinada e dar a liga que é necessária. Bom, aí o vídeo agora tá de trás para frente, nessa outra parte a gente já falou. Bom, gente, é isso. Ele comparou mais uma vez com o elenco do Ceará e do Mirassol. E assim, mais uma vez, eu olho peça por peça e eu não enxergo nada de extraordinário no Ceará, nada mesmo. Assim, meu Deus, que grande time o Ceará tem. Não tem nada disso de grande time. Tem um bom coletivo, muito mais bem organizado do que o Sport. Tem uma identidade de jogo trabalhada para ter pontas de velocidade, volantes muito físicos e dinâmicos, que é o caso de Fernando Sobral e Dieguinho, um meio atacante, Lucas Mugni, que faz essa ligação muito bem feita, defesa meio ataque, e que tá jogando muito bem, é o melhor ano da carreira dele, um centroavante, Pedro Raul, que é artilheiro da equipe na temporada, mas se bem que nos últimos 5, 6 jogos não fez nenhum gol. Matheus Bahia tá jogando bem, William Machado chegou e tá jogando muita bola, os goleiros do Ceará estão melhores do que os nossos, então assim, de certo modo, eu concordo até que parte dos nossos jogadores que a gente esperava render mais não estão rendendo. E para mim, isso é muito também culpa do treinador. Não é só que a montagem do elenco do Sport para ser propositivo ou reativo foi errada exatamente. Eu não vou muito nessa linha. Entendo, concordo de certo modo com algumas análises feitas em relação a isso, mas eu não sou o cara de a culpa é da péssima formação de grupo de jogadores. Sim, uma parte é. Mas para mim, faltou um treinador para dar a liga para essa equipe, que dava para render muito mais na temporada. E até agora não rendeu. Em contrapartida, o Ceará conseguiu render muito mais. Com um elenco, num papel, no mano a mano, mais limitado do que o Sport tecnicamente, sim. Porém, William Machado, mais uma vez, e Marlon seriam titulares do Sport hoje. O goleiro seria titular do Sport hoje. Na volância, Dieguinho seria titular do Sport hoje. Pedro Raul seria titular do Sport hoje no setor de centroavante. Mugni seria titular do Sport hoje. Então, assim, por que esses caras serem titulares? Porque o time tá bem encaixado. É isso. Bom, aguardar, né? Como é que vai ser o desenrolar disso aí. Aparentemente, pela fala de Yuri Romão, por tudo que ele deu, eu acho muito difícil o Tino Oliveira cair
nessa parada aí pro Super Mundial. Acho muito difícil mesmo, a não ser que o Sport tome uns 3-4-0 do Mirassol. Aí se isso acontecer, talvez aí já aconteça a demissão. Se bem que ele meio que defendeu o Pepa uma semana antes, falando que enxergava um futebol interessante sim do Sport, que veja a arbitragem nos prejudicou, isso afetou, a gente teve posse de bola, a gente perdeu algumas chances e tal, e faltam alguns ajustes. Uma semana depois, Pepa caiu. Então, talvez ele esteja dando essa declaração, enxergando a evolução da equipe, mas daqui a uma semana, talvez o Antônio Oliveira já caia. Eu espero que isso aconteça. O Antônio Oliveira precisa sair do Sport. Ele não vai salvar a gente nunca do rebaixamento. Não existe perspectiva nenhuma nesse momento da temporada, tá? Bom, gente, abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu!